Fala galera, beleza? Então nós estamos aqui no nosso primeiro episódio, né, Diego? Do nosso podcast. Tá saindo do papel. Pioneirismo dentro da imobiliária terra, né? Esse. Então, mano, hoje a gente vai, nesse nosso primeiro episódio, a gente decidiu tratar a respeito de financiamento bancário, mais especificamente sobre a Caixa, né? Então, inclusive, a gente fez aqui uma pauta para a gente ir seguindo aqui algumas etapas do financiamento. Para a gente ter, né, um parâmetro aí e fugiu a palavra, O roteiro, né? um roteiro para seguir. A ideia inicial, de repente, é a gente trocar experiências e passar para vocês um pouco do nosso conhecimento. A gente com certeza vai conseguir pontuar algumas coisas que a gente precisa melhorar um pouquinho, estudar um pouquinho, mas acho que a gente já tem conhecimento ou bagagem suficiente para, de repente, passar alguma coisa que a gente viveu perante um financiamento, alguma coisa bacana, alguma coisa que dificultou ou atrapalhou o financiamento, né? É isso aí. E a nossa principal missão aqui é entregar valor para vocês, né? Entregar valor no sentido de explicar também como funciona um financiamento bancário através da Caixa Econômica Federal. E nesse meio tempo, trocar algumas ideias em relação à experiência que a gente já vivenciou aqui, né? Então é isso, vamos iniciar? Vamos, inicialmente, eu posso começar a colocar referente a financiamento de caixa, dúvida de cliente, né? A Caixa Econômica Federal, ela não financia imóvel rural. O pessoal pergunta, eu posso comprar um sítio, comprar um terreno, viabilizar alguma coisa? A parte de financiamento da Caixa ela é voltada para a área urbana. Tá? É possível, sim, você ter um imóvel rural já todo regularizadinho, todo certinho, e você usar ele para levantar um dinheiro. Isso hoje em dia é possível, é uma novidade, antes não tinha, né? Só que esse imóvel, como vocês conhecem a Caixa, tem que estar tudo regularizado, tudo certinho, não pode ter ponta solta. E, claro, eles vão avaliar algumas questões, no caso da pessoa que está tentando levantar o financiamento, para ver se essa pessoa tem condições de pagar esse financiamento, pagar esse dinheiro que está levantando. Então, a gente vai falar mais de área urbana, então, tá? É isso aí. Então vamos lá, financiamento Caixa, né? Etapas do financiamento. Como funciona hoje um financiamento bancário por bancos, né? Mais especificamente aqui pela Caixa. Então a gente primeiro começa com a simulação, né? O cliente ele faz uma simulação do financiamento, dando tudo ok, levando em consideração a renda dele, né? Tudo certinho, dando no tamanho para o cliente, a gente encaminha para pré-aprovação. Eu vou falar primeiro aqui no panorama geral, aí depois a gente entra um pouquinho mais a fundo em cada uma dessas etapas, né? Aí depois vem a avaliação, ó, que nem eu fiz aqui a nossa colinha. Então vem a avaliação, o contrato, né? Registro de imóveis e daí depois volta para a Caixa para enfim liberar o dinheiro para o vendedor, né? Então, vamos lá, falar sobre simulação. Simulação de financiamento bancário, mais especificamente aqui pela Caixa, né? Com a simulação, a gente consegue trabalhar, a gente precisa entender do cliente como que é o panorama da vida dele. Se ele tem hoje financiamentos em outros bancos, se ele tem comprometimento de renda, como que está a situação para ver se ele vai realmente conseguir comprar aquele imóvel ou não, né? Então, Referente ao comprometimento de renda, nós temos uma história interessante que foi contada já aqui na imobiliária, que o cliente não tinha comprometimento de renda, ele tinha uma renda boa, ele tinha até uma entrada para dar no negócio. E o plano dele era comprar o imóvel, já que ele tinha vendido um imóvel dele antigo, né? Era comprar um novo imóvel, ele tinha um tempo para sair do imóvel dele, e ele também queria trocar de carro. E daí o que ele fez? Se ele tivesse tocado toda essa simulação, essa parte imobiliária que o Cris falou, finalizado, aprovado, para depois trocar de carro, comprar o carro dele, ele conseguiria fazer normalmente. O que ele fez? Muito mais fácil, muito mais rápido comprar o carro. Ele foi lá na concessionária, escolheu o carro, trabalhou ali, trocou ideia, pechinchou
e comprou o carro. Quando ele foi fechar, né, a compra do imóvel dele, esse carro comprometeu a renda dele e ele não conseguiu comprar o apartamento que ele queria. Sim. Então, assim, se hoje você está pensando em comprar um imóvel, né? Se hoje você comprar um carro, você não consegue mais comprar o imóvel, né? Se você tem um salário e já comprometeu uma parte desse salário, né? Então, se você tem um carro, dificilmente você vai conseguir comprar um imóvel. Mas se você vai primeiro comprar o imóvel, no outro dia você consegue ir lá e financiar um carro. Então, assim, para você comprar um carro hoje é muito mais fácil do que você conseguir fazer um financiamento de um valor maior, né, de um imóvel. É isso aí. Então vamos lá. Sobre simulação, né? Como que o banco ele vai fazer quais contas para ver se pode emprestar todo esse dinheiro para o cliente? 30% da renda. Tá? Então hoje 30% da renda do cliente pode ser comprometida com financiamentos. Financiamento no geral, né, Diego? Esse financiamento ele inclui casa, carro, até cartão de crédito entra dentro do comprometimento de renda. Então, levando tudo isso em consideração, o banco ele pode comprometer até no máximo 30% da renda do cliente. Né? Então, se vamos dar um exemplo prático aqui, né, Diego? Então, se hoje o cliente ele tem, vamos fazer um exemplo real, R$5.000, né? E 30% dá R$1.500. R$5.000 de renda comprovada, tá? Isso, renda comprovada. Então, se ele tiver hoje R$5.000 de renda comprovada em folha de pagamento, se a gente fala renda familiar, tá, gente? Pode ser R$2.500 ele e R$2.500 ela. Né? A gente consegue juntar a renda do casal, né? Desde que essa renda for comprovada. Né? Então, R$5.000. Até R$1.500 você vai poder comprometer da sua renda. Né? A respeito de comprovação de renda, você pode tem a mais comum, né, que é folha de pagamento. Christian, eu sou autônomo, como é que faz daí para comprar um imóvel? Você consegue através da declaração do imposto de renda. Só que tem um detalhe, declaração do ano anterior. Então, se você é autônomo, você precisará declarar imposto de renda, tem que ser acima do teto mínimo ali, né? Porque o teto mínimo, se eu não me engano, é R$28.000. Isso. Né? Então, assim, tem que ser acima do teto mínimo, tá? Você tem que declarar no ano anterior, aí sim, no próximo ano, você consegue utilizar essa comprovação do imposto de renda como um comprovante real de renda, sim, para estar comprando o imóvel. Uma coisa importante sobre essa questão da renda familiar que o Cris colocou ali, eu tenho dois casos recentes que aconteceram e que acabaram não girando a venda, né? A família tinha uma renda bacana, mas era o casal jovem, né? E a mãe do rapaz. Morariam os três ali, né? Então, a menina tinha uma renda muito baixa e recente, então não tinha FGTS. O rapaz, o noivo dela, ele não tinha renda comprovada, não era autônomo, ele trabalhava com o pai, né? Com o ex-marido da mãe dele, e a mãe tinha uma renda boa. Na hora de fechar a renda dos três, não dava o suficiente para que eles conseguissem girar essa venda. A gente não conseguiu comprovar a renda dele, sendo que ele ganhava uma boa quantidade de bônus e outras variáveis que não... também ele não tinha folha de pagamento, então não conseguiu finalizar isso aí. Um exemplo bacana também é do mãe e filho, né? O pai já falecido, o rapaz ainda morava com a mãe, idade média, um valor bacana de entrada. Então, eu considero sempre um tripé, né? A entrada, o comprometimento de renda e a renda familiar. Então, ele tinha uma entrada boa, ele tinha um dinheiro bom de FGTS, eles não tinham um comprometimento de renda, mas o rapaz ganhava R$3.200 e a mãe ganhava um salário mínimo, um pouco mais. A renda dos dois juntos era uma renda boa, sendo que ele tinha uma entrada ali de uns 80 mil para dar. Então, vocês pensam, fecharia tranquilamente. Não fechou. Por conta da idade da mãe dele, se ele coloca ela no cálculo ali, na hora que a Caixa vai fechar com a idade dela, dão poucas parcelas, e daí a parcela fica muito alta, não fecha. Sim. Se tira ela, fica só o salário dele com
3.200, se eu não me engano, então com 3.200 ele não conseguia comprar a casa que ele queria. Inclusive, um outro exemplo bacana é que agora, inclusive, eu tenho uma cliente aprovada na Caixa, né? Ela está buscando um imóvel, só que ela vai rodar tudo no nome da mãe dela, porque a renda dela é um pouquinho mais baixa e tal, e a mãe dela vai ajudar ela a comprar, né, esse imóvel. E o que que acontece? A mãe dela já é aposentada. Então, hoje, vamos falar agora de prazos, né? Hoje, a Caixa, ela trabalha de 240, 360 até 420 meses, né? É o prazo máximo do financiamento. Então, assim, como a mãe dela é aposentada, levando em consideração esse exemplo agora que o Diego falou, liberou só 177 meses para ela. Então, não liberou um prazo máximo. O que isso acontece? Parcela sobe, né? Entrada sobe. Então, é mais complicado quando tem pessoas com idade um pouquinho mais avançada, digamos assim, né? Para resumir, tem que ter um equilíbrio. Existem outras questões no cálculo, mas para resumir, tem que ter um equilíbrio entre essas três pontas, que é o comprometimento de renda, a entrada e a renda comprovada familiar. Muitas vezes eu recebo perguntas assim: Christian, para comprar uma casa de 250 mil reais, quanto que eu preciso dar de entrada? Eu falo, depende. Depende do quê? Depende da renda da pessoa. Quanto menor a renda, maior é o valor da entrada, né? Como isso, Christian? Vamos lá. Se a renda da pessoa for uma renda muito baixa, o banco, o próprio simulador, ele enquadra a parcela dentro dos 30% da renda da pessoa. Então, levando em consideração a renda da pessoa, eles vão determinar o valor da parcela e o valor da entrada, né? Então, vai ser uma parcela mais baixa, só que a entrada vai subir, né? Dá para financiar? Dá para financiar. Se a pessoa tem um bom valor de entrada, dá para financiar sem problema nenhum. Como é que fica pela Caixa quando a pessoa quer dar um outro imóvel como entrada ou um veículo como entrada? Dá para dar esse veículo ou eu tenho que vender o veículo para ter o dinheiro? Essa passagem da entrada passa por dentro da Caixa e daí a Caixa passa tudo para o vendedor? Como é que funciona? Então, a Caixa, ela vai liberar para vocês o financiamento, né? Ela libera até no máximo 80% do valor do imóvel, né, de financiamento. Então, esses 20%, como você vai pagar a entrada pro vendedor, é um acordo entre você e o vendedor. Se vai entrar um imóvel, se vai entrar um carro, se você vai parcelar, é um acordo entre você e o vendedor, né? Então, é Se ele isso. entrar com dinheiro, ele não precisa passar esse dinheiro por dentro da Caixa. Ele pode fazer a transferência da entrada diretamente para o vendedor, é É isso, isso né? aí. É isso aí. Vamos lá, seguindo aqui. Vamos lá, a respeito de taxa de juros. Hoje, a gente consegue algumas taxas de juros com o financiamento da Caixa. A mais baixa ainda é o programa Casa Verde e Amarela. Hoje, o programa Casa Verde e Amarela em Indaial, ele está R$ 161 mil, né? Era até 140 mil até pouco tempo atrás. Agora eles aumentaram um pouquinho. Com 161 mil reais, né, Diego? Não compra... Infelizmente não. Não cabe a nós dizer aqui se os terrenos em Indaial estão inflacionados ou não, mas é um cálculo que não vem batendo. O que tem saído de terreno hoje não se encontra no mercado terreno abaixo de 90 mil reais, tá? E o valor de construção, dependendo do acabamento, ele pode partir de 1.800, um imóvel novo, né? Uhum. 1.800, 2.200, 2.500, depende do acabamento e quem vai construir. O Então metro quadrado, né? vocês façam rapidamente um cálculo. Numa casa menor possível, 40 metros quadrados, com 2 mil vai dar 80, né? Uhum. Com um terreno de 90, 100, já era, já passou, faz tempo. O mínimo, se eu não me engano, é 36 metros quadrados, né? Uhum. Para aprovação no projeto. Então, esse 36 daria 72 mil, uma média, né? Para um cálculo rápido. Uhum. 72 mil com um terreninho de 90, tá passando 2 mil. Então tem que desdobrar para tentar fazer caber nessa modalidade. Hoje a casa mais em conta que nós temos em Indaial é 195 mil reais. 195. Nova, né? Então, é isso aí.
tá, gente? Apartamento até encontra, tá? Na casa dos 160 ali, 170, encontra alguma coisa. E o que que acontece? Qual que é a diferença do programa Casa Verde e Amarela para os demais? É porque o programa Casa Verde e Amarela tem um subsídio do governo, né? Então você vai receber ali uns 4 mil a 5 mil reais, que é uma ajuda que o governo dá na aquisição do primeiro imóvel, né? Taxa de juros também, uma taxa de juros um pouquinho mais baixa, e é basicamente isso, né? Sobre o programa Casa Verde e Amarela. Aí a gente tem outras linhas de crédito, como nós temos a SBPE, né? A linha SBPE, a gente consegue trabalhar desde imóveis, desde terrenos até casas de valores mais altos, né? De bem mais altos, né? A gente está falando aí de 1 milhão, 2 milhões. Eu não sei nem se tem um teto para isso, tá, Diego? Também não sei essa A gente informação. nunca A gente foi pode atrás. pesquisar para passar. A gente pesquisa e depois passa aí para vocês. Então vamos lá. É, Vamos falar um pouquinho sobre o sistema SBPE, né? Hoje, dentro do sistema SBPE, fazendo a simulação, a gente consegue algumas linhas aqui dentro. A gente consegue taxa de juros fixa, né, que é uma das linhas de financiamento. A gente consegue com o TR, né, tá? Daí a gente tem taxa de juros fixa, que daí é um juros um pouquinho mais alto, né, gira em torno aí da casa dos 10% ao ano, né? Isso, gente, a gente fala assim 10% ao ano, mas se você for pegar qualquer empréstimo pessoal, né, sem alienar nada, ou até mesmo alienando um automóvel, né, a gente está falando aí de taxas de juros de 1%, 1,5% ao mês, se não for alienar nada, na casa dos 2% ao mês, né? Então, hoje, ainda com a taxa Selic alta, vale a pena pegar um empréstimo, porque a gente está falando ainda de 9% ao ano, né? Então dá menos de 1% ao mês, né? Então, a gente tem taxa de juros fixa, a gente tem com variação no TR, né? A gente tem variação IPCA, né? Geralmente as simulações que a gente dá que a parcela fica mais baixa com variação na TR, né? Na TR, isso. Aí vamos falar agora sobre o sistema de amortização. Tem dois tipos, tem o SAC e tem o Price, né? O SAC é um sistema que ele começa num preço, a parcela, e ela vai diminuindo. Então, começa a parcelar nos R$ 1.900, em média, né? Dependendo, claro, do valor do imóvel, e termina em torno dos R$ 800, tá? No sistema Price, nessa mesma parcela, fica quase que na metade, ali em torno de uns R$ 1.400, do início até o fim. Ele sofre variação, sofre, mas não vai sair da casa dos R$ 1.400. Vai começar em 1.490 e vai terminar em 1.430. Vamos dar um exemplo aqui. Entendi? É isso aí. Vamos lá, sobre aprovação, tá? Aprovação do financiamento, né? Depois que aprovou, a gente já fez o levantamento da renda do cliente, a gente fez o levantamento se ele tem as condições de estar pagando o valor de entrada, a gente encaminha para pré-aprovação, né? Essa pré-aprovação ela não tem custo, né? Depois de passar, Christian, aprovou, show de bola, 90% do caminho já está andado, né? Aí é só correr para o abraço, tá, gente? E tomar um certo cuidado para não comprar nada, não comprometer a renda, que hoje ela está bem, está redonda para o que precisa, mas nesse meio tempo tem que estar avisando, lembrando o cliente, ó, até a gente finalizar a compra do teu imóvel, você não pode fazer dívida nenhuma para não correr esse risco. É isso aí. Tem muita gente que compra, faz a pré-aprovação, né? Essa pré-aprovação ela tem uma validade de 6 meses, tá, gente? Então, assim, aprovou hoje o financiamento. Então, dentro de 6 meses, você tem para comprar esse imóvel. Se não comprar, tem que rodar uma nova pré-análise, né? Então, caso você tiver algum comprometimento de renda, a partir do momento que você fez essa pré-aprovação, até na assinatura do contrato com o banco, há a possibilidade de não liberar o financiamento. Tá? Travar. E travar. Tá? Então, tem esses detalhes aí que é interessante ficar ligado, tá, gente? Também vamos falar sobre como funciona desde o início do processo de compra até a hora que você está dentro do imóvel, tá? Então, primeiro, que nem eu comentei, a simulação, né? A avaliação, né? Digo, a simulação, aí depois vem a pré-aprovação, daí a avaliação, tá?
Depois que aprovou, aí você já encontrou o seu imóvel, vem um rapaz, tá, um engenheiro da Caixa, fazer a análise daquele imóvel, para ver se ele vale aquilo tudo que a Caixa está te emprestando, né? Então, passou essa análise, ela geralmente tem um tempo aí, aqui está levando uma semana, né? Depois da que a gente encaminhou o processo de financiamento, uma semana depois vem o rapaz fazer a avaliação, depois de uma semana, em média, ele entrega essa avaliação para o banco. Aí, estando dentro do valor do imóvel, a avaliação estando dentro ali certinho, aí a gente segue com o processo de financiamento. Vocês têm uma noção de parte do trabalho do corretor, como é que é? Eu vendi um imóvel, tá? Um imóvel desses imóveis base, os apartamentos que o Christian falou ali em torno de uns 180 mil. O valor que foi negociado em contrato era um valor um pouco abaixo do que realmente aquele imóvel vendia no mercado. E o proprietário precisava girar, ter um dinheirinho, né? Então foi fechado o negócio. Eu estava tranquilo, pensei, não tem como dar errado, né? Normalmente essas pessoas que vêm fazer avaliação, engenheiro, arquiteto, pode vir uma pessoa só, como pode vir em dupla, que foi no meu caso, veio uma dupla pela Caixa. Eles já vieram de outra cidade, se eu não me engano, de Jaraguá do Sul, e vieram fazendo várias avaliações. Então marcaram previamente comigo, eu abri o apartamento para eles fazerem a avaliação. Aonde eu tomei um susto. Quanto mais alto for a avaliação, melhor, porque daí a Caixa vai emprestar. Só não vale a pena ter uma avaliação alta se eu quiser que ele entre no verde e amarelo, por exemplo. Se ele sai daqueles 161 mil, daí não vai passar, muda a taxa de juros. Mas como já tinha passado, eu estava tranquilo. Chegou na hora da avaliação, a arquiteta falando, o rapaz que estava acompanhando, não sei se era um engenheiro ou um corretor da Caixa, anotando as questões, ela olhou para o piso e falou, cerâmica, tal, tal, tal. Eu sabia que não era cerâmica, pelo menos foi vendido como porcelanato, né? Aí eu comentei, é porcelanato? O consultor falou. Ela olhou de novo, abaixou, não, é cerâmica. E botou cerâmica. Depois a gente tirou a prova com o construtor, é um construtor que só pega porcelanato para os imóveis dele, ele compra em grande quantidade, e a gente verificou que realmente era porcelanato. Então, foi uma boa compra, mas pensa se tivesse que refazer todo o trabalho de novo, porque a engenharia não passou. Então, eu não estava preparado para isso, é claro que é um detalhe pequeno, não é nem da minha alçada, mas a gente tem que estar preparado, preocupado em antecipar todas as ações, o que pode acontecer de errado, para que esse imóvel não passe o financiamento. Depende da gente também. Sim. E essa avaliação ela tem um custo, tá, gente? Então, se for rodar uma nova avaliação, vai ter que estar pagando, né, esse custo, né? Hoje, em Indaial, está girando em torno de R$750 essa avaliação, né? Às vezes eles sobem, às vezes eles abaixam, mas é mais ou menos isso, tá? Então, daí depois, passou a avaliação, aí o banco ele vai começar a fazer o contrato, né? Contrato com o cliente. Feito o contrato, isso aí leva mais uns 30, 40 dias, assinatura do contrato com o banco, né? Então, aí assinou, né? Aí sim você pode dizer que o imóvel é realmente seu, né? Porque até lá pode acontecer algumas coisas que... Na verdade, eu tenho um adendo para fazer nesse comentário. Porque enquanto tu não registrar, o imóvel ele ainda não é seu. Ele tem que entrar no registro, e sair com a alienação fiduciária. Verdade. Senão não é. Tanto é que é a próxima etapa, né? Assinou no banco, aí ele vai para registro. Então, se caso os vendedores venham a falecer nesse meio tempo, vai para inventário o imóvel. Tá? Então, por isso que quanto mais rápido registrar, melhor. Esse contrato que é feito, ele é feito por dentro do banco. Nós fazemos o nosso contrato de imobiliária para firmar. Normalmente essa entrada, ou parte dessa entrada, é dada como um sinal, ou deixa eu começar de novo. Normalmente esse contrato ele é feito por dentro da Caixa. Nós fazemos o nosso contrato, é dado entrada ou sinal na hora da assinatura desse contrato, mas o que tem validade realmente é o da Caixa. Esse contrato da Caixa ele vai ter a validade como escritura. Então, como você tem uma alienação fiduciária à Caixa, a hora que ele voltar do registro já contendo ali
esse ônus, né, dizendo que o imóvel não está quitado, está alienado, mas a alienação em seu nome, ele serve além de um comprovante, né, de que foi pago, com a escritura do imóvel, até que você possa fazer a quitação e aí passar para mais uma etapa que é da baixa nessa averbação. É isso aí. Né? Então, foi daí o contrato do banco pro registro de imóveis, tá? O registro de imóveis tem aí um tempo de 30 dias para estar fazendo esse registro. Aí, sim, volta para a Caixa, né? Já a escritura, ali a certidão de inteiro teor registrada já no seu nome, com a alienação da Caixa, aí a Caixa faz a liberação dos valores para o vendedor, né? E daí, enfim, você pode estar se mudando para casa. Diego, Christian, pode acontecer alguma coisa errada nisso aí? Pode. Eles têm 30 dias para nos devolver, né? Normalmente com 3 semanas ali já devolve. O que pode acontecer de errado? Gente, já vi de tudo. Faltou assinatura ou rúbrica de uma testemunha em uma ou duas páginas. O registro entrega de volta, faz a assinatura, tudo certinho, volta. O cliente vendedor, quando ele registrou o imóvel, ele usou um documento de identidade, o RG. Agora, quando ele está passando para outra pessoa, ele usou uma CNH. Essa CNH não estava averbada no registro. Lá vai o registro dar uma travada, chama, tem que fazer a averbação desse documento. Então, não é o corretor que trava, a gente entende a pressa, às vezes, de quem está comprando ou de quem está vendendo, mas existe uma série de coisas que a gente tem que tomar todo cuidado para que aconteçam dentro dessa listagem que o Cris fez, para a gente poder entregar esse imóvel o mais rápido possível. É isso aí. É isso aí. Show de bola. Vamos lá. Então, voltando lá sobre a etapa da entrada, né? Como que funciona? Dá para utilizar o FGTS também, né? O seu fundo de garantia para dar de entrada no imóvel, né? Só que, tá? Essa entrada, ela só virá no final, junto na liberação do valor do financiamento. Tá? Na última etapa, quando finalizar tudo, voltou do registro e entrou na Caixa novamente, a Caixa tem ali 72 horas, um pouco mais, para liberar esse dinheiro. Aí é liberado o financiamento junto com o FGTS.